Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 20 de outubro de 2025. Impasse na guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos da América pressionam a Ucrânia que aceite os termos de Putin. Pasmem. Aceitar os termos do ditador. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal, deem um like, tenho certeza que esse é um vídeo muito importante, porque trata da situação atual das negociações, de uma perspectiva de paz, que eu acho que não há a curto prazo, mas que existe essa pressão e as negociações estão sendo feitas. Eu quero convidar a todos, inscrevam-se no canal, porque aqui você, como sempre, verá a verdade. Fake news não permitidas. E quero também pedir, deem um like, se possível, deem antes, não esqueçam, para que depois vocês não desliguem a hora que terminar e esquecerem de dar o like. E também compartilhem com suas redes sociais, divulguem e recomendem o vídeo. E peço a vocês que façam seus comentários, sempre muito bem-vindos, tenho certeza disso. Às vezes eu não consigo responder. Ontem, apesar de domingo tinha atividades, e já preparando desde antecipadamente os vídeos que vocês viram hoje, vão ver hoje, né? Não consegui responder tudo, mas na medida do possível eu sempre respondo. Mas eu leio todas as mensagens. Agradeço a vocês. Obrigado. Bom, então os Estados Unidos estão pressionando a Ucrânia que aceite os termos de Putin, que são os mesmos termos anteriores praticamente, com alguma nuance que não vale nada, né? O presidente americano, Donald Trump, pediu ao líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, que aceitasse os termos de Putin, dizendo que a Rússia poderia destruir a Ucrânia. Já em seguida da reunião, isso não ficou claro. Isso começou de vazar ou de ser divulgado após a reunião que ocorreu no dia 17 de outubro, né? Hoje estamos no dia 20, então há 3 dias atrás. E ontem, nas publicações dos principais jornais do mundo, entre Wall Street Journal, The Guardian, The Telegraph, e etc., e aí começou a clarear o que de fato aconteceu, que eles logo não divulgaram já em seguida o que aconteceu na reunião Trump-Zelensky. E durante esse encontro, em 17 de outubro, com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o presidente americano Donald Trump teria pressionado a aceitar as condições da Rússia para o fim da guerra. O que isso não foi divulgado assim, né? Inclusive eles posaram bonitinho para foto, né? Então ele pressionou o Zelensky. E alertando que o Kremlin, que o ditador russo, havia ameaçado destruir a Ucrânia se ele recusasse. Então o Trump disse, aceite, senão ele vai destruir a Ucrânia. Mas aí eu me lembrei, como que ele vai fazer isso? Ele não é o aliado da Ucrânia? Ele não é o aliado da Europa, do Ocidente? Ele tem que gritar na mesa, bater a mão na mesa e dizer, peraí, Putin, se você tentar fazer isso, qualquer coisa, seja nuclear ou não, nós vamos reagir. E vamos reagir igual e mais forte. O presidente anterior, Joe Biden, fez isso, né? Não quero me furtar isso, mas ele fez isso. Eu critico muito ele também, que a ajuda foi insuficiente, mas garantiu a Ucrânia e ele sempre bateu firme na mesa contra o ditador russo. E o presidente americano instou Volodymyr Zelensky a aceitar os termos da Rússia para encerrar a guerra nessa reunião, que na minha opinião é uma reunião volátil, né? Lá na Casa Branca, nessa sexta-feira próxima passada. E ele, pelo fato dele ter dito, parece que ele, né, pelo menos como eu vi nos jornais, parece que ele estava falando dando um recado, né? A impressão, o tom dele é um recado, e ele estava firme com o Trump. A reunião entre os presidentes da América e da Ucrânia se transformou em muitos pontos, muitas vezes durante o tempo da reunião, em uma disputa de gritos. Vocês viram? De gritos. Com o Trump xingando o tempo todo, né? Pessoas que testemunharam isso, que presenciaram, disseram isso, entre ele e o Zelensky. Embora a Ucrânia tenha finalmente convencido o Trump a apoiar o congelamento da atual linha de frente, ou seja, o Zelensky concordaria em congelar a linha de frente, que ele não estava aceitando, ele queria a retirada das tropas russas, né? Mas a Rússia quer tudo, até onde eles não estão, nessas regiões que eles criminosamente colocaram na Constituição russa, né?
Então, o tenso encontro ressaltou a volatilidade da posição sobre a guerra e sua aparente disposição em acomodar exigências extremas do ditador da Rússia. Autoridades europeias, informadas sobre a reunião, disseram que Trump pareceu ecoar muito dos pontos de discussão de Putin, quase literalmente, como um emissário, como um mensageiro, mesmo quando eles contradiziam seus próprios comentários recentes sobre a fraqueza da Rússia, que a Ucrânia pode retomar os territórios, que ele ia mandar mísseis Tomahawk. Ele já tinha uma outra posição dentro da reunião. E falavam aos gritos, ele falava aos gritos com Zelensky, mas Zelensky não se abaixou. No final, vocês viram que a gente não soube já, que eles tudo para as fotos bonitas, sorrindo, acho que combinaram fazer assim. E agora que as notícias estão começando. De acordo com uma autoridade europeia, Trump disse a Zelensky que ele deveria fazer um acordo, ou enfrentar a destruição. E aí ele disse, se Putin quiser, ele irá destruí-lo. Isso é um emissário. Ele está do outro lado, não está do lado da Ucrânia, não está do lado da Europa. Ele não está do lado do Ocidente, ele não está do lado do bem. Em determinado momento, o presidente americano teria deixado de lado os mapas do campo de batalha, dispensando discussões adicionais sobre a situação. Durante o telefonema na quinta-feira, Putin fez uma nova oferta a Trump. Na quinta-feira, então ele estava entregando essa oferta. Segundo a qual a Ucrânia entregaria as partes da região oriental de Donbass, né? É onde eles estão se matando hoje ali, Pokrovsk, etc., mas ele estava pedindo as que estão sob o seu controle, ou seja, o seu controle é o controle russo, né? E em troca de algumas pequenas áreas de duas regiões da linha de frente do sul, Kherson e Zaporizhia. Então ele deixaria essas pequenas áreas, ele não tem muita coisa ali para a Ucrânia. Essa proposta foi descrita como apenas uma concessão menor em comparação à oferta anterior de Putin durante o encontro em agosto com Trump no Alasca, quando ele sugeriu congelar a linha de frente em outros lugares se a Ucrânia cedesse Donbass. Então, na época ele só queria congelar. Não ficou claro se ele agora vai congelar ou não, mas acho que é mais ou menos isso. A repetição agressiva da retórica de Putin pelo seu mensageiro Trump, durante a reunião nesta sexta-feira, frustrou as esperanças dos aliados europeus da Ucrânia e de que ele poderia ser persuadido a fortalecer o apoio a Kiev, a Ucrânia. 3 outras autoridades europeias, informadas sobre as discussões na Casa Branca, confirmaram que Trump passou grande parte da reunião dando sermões a Zelensky, reiterando os argumentos de Putin sobre a guerra e instando-o a aceitar a oferta russa. Uma das autoridades disse que Zelensky ficou muito negativo, acrescentando que os líderes europeus não estavam otimistas, mas pragmáticos no planejamento dos próximos passos. Após o encontro com Zelensky, Trump disse que a Ucrânia e a Rússia devem parar onde estão. Zelensky concordou com Trump, dizendo, temos que parar onde estamos agora, de acordo com relatos feitos até pela própria mídia, isso aí a gente viu, né? Trump indicou que atualmente não está considerando fornecer mísseis Tomahawk à Ucrânia. Já em seguida ele disse isso porque não pode dispensar seu estoque. Na realidade, ele está fazendo o que Putin pediu para ele fazer. Não mande os mísseis. Então, ficou uma situação muito complicada. Mas o presidente Zelensky já depois respondeu, né? A Ucrânia não deve dar terras desocupadas ao terrorista Putin. Ele chamou ele de terrorista. Ele falou isso para a NBC americana, que a Ucrânia não planeja entregar nenhum território mas desocupado também, porque ele quer a Donbass inteira, quer o Donbass inteiro, né? A Rússia, como parte do acordo de paz, não vai entregar para encerrar a guerra em larga escala, né? E ele disse no programa Meet the Press, da NBC, em uma entrevista transmitida dia 19 de outubro, ontem, né? Os comentários foram feitos logo após o encontro também de Zelensky na Casa Branca com o presidente americano, pediu à Rússia e à Ucrânia que encerrassem a guerra imediatamente da linha de batalha. Mas não vai haver um encerramento assim. A Rússia tem que desmoronar economicamente e desmoronar mais com suas tropas, como vocês viram nos vídeos anteriores, que o que está acontecendo, ele quer que a Ucrânia entregue, e quando a Ucrânia está avançando, está retomando territórios. E ele quer que a Ucrânia saia onde ela está, né? Toda a província do Donbass, seria Donetsk e Luhansk. E
Eu entendo que temos que terminar essa guerra do lugar onde os soldados ficam, da linha de contato, como eu entendi. Corretamente, disse Zelensky. A Kristen Welker, da NBC, no mesmo dia do seu encontro com Trump. Isso ele falou no mesmo dia. Se quiséssemos parar essa guerra e iniciar negociações de paz, urgentemente e de forma diplomática, precisamos ficar onde estamos, não dar algo adicional. Que o presidente, ele quer a negociação, o presidente terrorista russo, mas ele quer que, antes de começar a negociação, a Ucrânia já entregue o que ele está pedindo. E não vamos dar nada a Putin porque ele quer, porque ele é um terrorista. Então e o Trump, numa postagem que ele fez na rede social dele, escreveu que Kiev e Moscou deveriam fazer um acordo, com os limites das propriedades sendo definidos pela guerra e coragem. O Washington Post, que é um jornal muito bem conceituado, informou que citou altos funcionários americanos que Putin exigiu que a Ucrânia entregasse o controle total da região de Donetsk à Rússia como condição para o fim da guerra. Zelensky também disse que qualquer negociação de paz deve ocorrer durante um cessar-fogo, nem sob mísseis, nem sob drones, falou ele. Interessante isso, acho que é muito madura e muito positiva essa postura do presidente ucraniano, que mostrou que é sério e representa bem o seu país e merece estar na posição que está. A Rússia intensificou os ataques drasticamente, os ataques aéreos contra as cidades ucranianas em 2025. O aumento desses ataques em massa coincide com o retorno de Trump ao poder, mas Zelensky atribui o aumento à expansão da capacidade de produção da Rússia e à assistência de aliados, como a Coreia do Norte, porque ela não consegue produzir tudo que ela demanda na guerra, a Rússia, né? A China e o Irã, em vez de mudanças na Casa Branca. Ou seja, a Casa Branca não está mudando, ela mudou de um governo para outro, mas não mudou, não aperfeiçoou e não melhorou, nem aumentou o seu apoio à Ucrânia. No campo de batalha, Putin não está vencendo. É por isso que ele realmente intensifica ataques aéreos, disse Zelensky. E é verdade, a Ucrânia que está contra-atacando. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscreva-se no canal. Aqui você viu a verdade. Fake news aqui proibidas. Não, sem fake news. Peço a vocês, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários, compartilhando, recomendem para seus amigos, seus parentes, todos aqueles que você tem em contato, para assistirem e se inscreverem no canal. Conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.